Olá, meu amigo que nos acompanha na Barretão FM, nas redes sociais, em áudio e vídeo também. Nós estamos continuando a nossa série de entrevistas aqui com especialistas do Detran, o Detran que realiza, o Detran São Paulo, uma série de ações educativas e preventivas aqui também na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Barretos que completa 70 anos como um dos grandes eventos turísticos do estado de São Paulo. Nós temos a alegria de conversar hoje com o Eduardo Gomes, superintendente do Detran na cidade de São Paulo, na capital do nosso estado, e vamos falar hoje de temas relacionados a como circular em dia e em ordem, né, pelo trânsito do nosso estado. Fique ligado, você que está vindo para Barretos, você que está em Barretos, você que circula nas cidades paulistas ou em todo o nosso país, você que circula nas nossas rodovias também, sempre é importante manter a documentação em dia, as condições de manutenção dos veículos, para que nós possamos ter um trânsito mais seguro para todos. Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa programação, eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer a sua gentileza em conversar conosco aqui nos 70 anos da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, inicialmente, saber um pouquinho de você, como é que é a questão de a importância da documentação em dia. Por exemplo, nós estamos agora no mês de agosto, dentro do calendário de licenciamento de veículos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e qual a importância desse documento para o condutor. Primeiramente, agradecer a oportunidade, em nome do Detran, aí, pela parceria com a Rádio Barretão. É extremamente importante essa parceria em divulgar os serviços do Detran para a população, né, tudo que o Detran vem realizado aí em prol de um trânsito seguro. Em se tratando aí da Festa de Barretos, né, isso marca o nosso estado de maneira extremamente positiva, 70 anos de festa, momento importante aí para a cidade também e para todo o estado de São Paulo. Quão importante também nós temos que ter aí os cuidados devidos em relação às condições dos veículos, condições dos nossos documentos, para chegarmos até o destino aí que seja a nossa festa de Barretos, né? Então, primeiro assunto a gente abordar aqui é a questão do licenciamento, né? Como você disse, estamos em agosto, já está aberto o calendário para licenciamento dos veículos. E o que é o licenciamento, né? Nada mais é do que a autorização que o Estado concede ao proprietário do veículo para que o veículo possa circular conforme a legislação, em especial o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos aí um calendário que é divulgado anualmente para o proprietário, os proprietários dos veículos, e eles seguem aí o final de placa de cada veículo. Então, nós iniciamos no mês passado, em julho, veículos em placa de final 1 e 2, estão dentro desse início de calendário. Agora, no mês de agosto, nós estamos contemplando aí veículos com final de placas 3 e 4, setembro 5 e 6, outubro 7 e 8, novembro placa final 9 e dezembro final 0. Então, a gente orienta aí que o proprietário do veículo fique atento realmente ao calendário, ao final de placa, e mantenha o veículo licenciado para não gerar nenhum transtorno durante aí a circulação do veículo. Agora, Eduardo, eventualmente o cidadão não conseguir manter essa regularização em dia do licenciamento do veículo, o que ocorre? O que pode ocorrer? Nós temos alguns transtornos gerados pela falta de licenciamento do veículo. Dentre eles aí, o veículo for flagrado aí circulando de forma irregular, a aplicação da multa, uma multa grave no valor de R$ 293,47, mais 7 pontos aí no prontuário do condutor, e ainda tem a retenção, a apreensão desse veículo, devendo aí também o proprietário futuramente providenciar a liberação desse veículo junto ao pátio. Agora, Eduardo, eu queria também aproveitar para uma orientação importante. Tem pessoas, proprietários de veículos, eu, por exemplo, adoto essa prática, eu costumo fazer o licenciamento do veículo de forma antecipada, já quando a gente vai logo no começo do ano, né? Essa é uma outra possibilidade também, isso pode ser feito, e quem não fez naquele momento tem agora esse período para o devido licenciamento do carro, é isso? Exatamente, Tata. Parte dos proprietários, assim como você, tem o hábito de antecipar o licenciamento lá no início do ano, faz o pagamento dessa taxa junto com o IPVA. Mas o importante é a gente deixar claro, o IPVA é um imposto, né, e o licenciamento é um outro valor que se paga. Então, são dois compromissos que nós temos aí enquanto proprietários de veículo. Fazer a quitação do IPVA, que é um imposto gerido pela Secretaria da Fazenda do Estado, divulgar esse calendário no início do ano,
né? Normalmente paga-se esse imposto numa cota única ou é parcelado em alguns meses para o proprietário. Em paralelo a isso, nós temos também o licenciamento, que aí pode ser pago de forma antecipada lá em janeiro ou aguardar a abertura do calendário que se inicia no mês de julho. Você falasse do calendário, né? Porque esse, digamos, fracionamento, vencimento em julho, 1 e 2, agora é agosto, 3 e 4, e assim até a gente chegar ao final do ano. A ideia do calendário é justamente para a gente fragmentar, né, a atuação, o licenciamento dos veículos em si, para a gente ter aí uma forma de controlar também a fiscalização desses veículos, então de forma aí cronometrada, né, dentro de um cronograma estabelecido aí pelo Estado, é feito o licenciamento conforme os sinais de placa encaixados dentro dos meses, iniciando em julho e terminando em dezembro. E aí uma orientação também, Tatá, que nós deixamos aí, né, para facilitar a vida do proprietário do veículo, é que o pagamento do licenciamento de PVA ele pode ser realizado via Pix, né, foi estabelecido esse novo serviço aí pelo Detran, pela Secretaria da Fazenda. O cidadão ele não tem dificuldade alguma, ele consegue fazer o pagamento tanto de PVA quanto do licenciamento através do Pix de forma bem rápida, sem burocracia alguma. Eduardo, além do licenciamento, nós sabemos também que existem outros documentos que a gente deve se preocupar, né? Não somente o licenciamento, que é fundamental, mas há outras situações também. Pensando nisso, quais são os documentos importantes para que o condutor mantenha em dia? Fique atento, Eduardo. O condutor ele deve se atentar, além do licenciamento, ao pagamento de PVA também, que é um item essencial aí para ele se manter em dia, né, com a documentação do veículo, e o documento do condutor também, que seria a Carteira Nacional de Habilitação. Importante o motorista ele se atentar ao prazo de validade desse documento, que atualmente é de 10 anos para motoristas até 50 anos, de 5 anos para motoristas a partir de 50 aos 69 anos, e acima de 70 anos, a validade do documento é de 3 anos. Interessante tudo isso. Nós estamos ouvindo aqui o Eduardo Gomes, superintendente do Detran na capital do estado de São Paulo, na nossa querida cidade de São Paulo, nesta programação especial dos 70 anos da Festa do Peão, na Barretão FM, das demais emissoras coligadas e também nas redes sociais. Eduardo, agora, a gente sabe que não somente a documentação em ordem, ela é, obviamente, necessária, mas há outras preocupações que nós temos que ter. Por exemplo, uma delas, né, me parece óbvio, mas sempre é importante a gente manter o foco, a questão da manutenção dos veículos, né? Principalmente a você que está vindo para Barretos, ou você que já está voltando para a sua cidade, vai voltar outro dia, ou no nosso dia a dia na cidade, nas rodovias, veículo tem que ser mantido de forma adequada, né? Qual a importância disso do ponto de vista também do trânsito, de modo geral, e do cumprimento das regras para que a gente possa dirigir, adorei essa expressão, em dia e em ordem, seguindo todos os aspectos relacionados também à nossa própria segurança e dos demais usuários do trânsito, Eduardo? É isso, Tatá. Além da documentação do próprio veículo, da documentação do condutor, o principal meio para deslocamento acaba sendo o veículo, né? Então, é importantíssimo que o proprietário se atente realmente às condições de segurança do seu veículo, né? Pneu careca, o sistema de iluminação inoperante, mantendo a parte mecânica em dia também para que ele não tenha surpresas durante aí a viagem. Tudo isso vai garantir a segurança dos passageiros, do condutor durante o deslocamento, né? E isso acaba evitando também imprevistos, né? É muito comum a gente se deparar com veículos parados por falta de combustível, né? A verificação do combustível também dentro de um planejamento de deslocamento é essencial para que, né, os condutores, a viagem não se torne aí um imprevisto, não tenha nenhum transtorno durante o deslocamento, né? E um aspecto interessante também é manter essa manutenção em dia, principalmente com as trocas regulares ali dos resíduos, os óleos do veículo, né, para que não aumente aí a poluição ambiental, né? Um fator que a gente se preocupa também, a gente orienta para que a manutenção em dia colabore justamente para esse aspecto ambiental também. Bom, o condutor tem essa responsabilidade, talvez isso seja um aspecto que as pessoas não tenham se atentado muito a isso, Eduardo. Sim, é dever aí do condutor, do proprietário do veículo, ter essa responsabilidade, inclusive circular com o veículo em mau estado de conservação,
é uma infração, e isso vai gerar a penalização do proprietário do veículo, mas o mais importante, Tatá, que nós reforçamos, é o fato dele pensar nessa manutenção e uma segurança para ele durante o trajeto, né? Não só para ele, mas para outros também. Então, é um fato que a gente leva aqui muito, de forma bem clara, que além de toda a penalização, o transtorno que vai gerar, o principal objetivo de se manter a manutenção do veículo aí é justamente o fato de proporcionar o veículo ser um ambiente seguro para que ele faça esse deslocamento em segurança. Eduardo, eu queria que você pudesse aqui nos dar uma dica para você que está nos ouvindo. Muito bem-vindo à nossa programação. Nós estamos conversando com o Eduardo Gomes, superintendente do Detran na cidade de São Paulo. Eduardo, dá para a gente fazer uma listinha básica, por exemplo, do que checar, o que a gente deve checar no veículo? Eu vou anotar aqui para ver se eu estou fazendo direitinho a minha lição de casa. O que você indicaria aí como fundamental para a gente checar antes de pegar a estrada ou mesmo para o trânsito nosso do dia a dia nas cidades? Além dos documentos do veículo... Vou começar a anotar, hein? Vamos lá. Toma nota, Tatá, vamos lá. Vamos lá. Além dos documentos dos veículos e dos condutores, né, do motorista, no caso em questão, é importante também a manutenção geral do veículo. Verificar se o nível do óleo do motor está ok, se os filtros de ar, combustível do próprio motor também eles estão ali dentro dos padrões, né, de segurança e manutenção. Freios, né, o item importantíssimo antes de sair do deslocamento do veículo, aí, verificar as condições dos freios, né, principalmente em estradas aí que exigem um pouco mais desse sistema. A calibragem do pneu é interessantíssimo, que além da segurança, Tatá, isso vai também gerar uma economia ao trafegar com o veículo. Os pneus calibrados aí certamente vai consumir menos combustível durante a viagem, né? O sistema de iluminação, verificar aí se realmente os faróis estão funcionando, se as lanternas traseiras, as setas de indicação, todas estão funcionando. Limpador de para-brisa é importante também, né? E são itens que a gente deixa aí como dica. E o que eu mencionei também, Tatá, fazer aí um planejamento de abastecimento do veículo durante o trajeto, para não ficar sem esse combustível durante a viagem, né, e perder todo o momento aí de festa ou qualquer outro compromisso que for realizar em relação a esse planejamento de viagem. Bom, e a gente não pode deixar de falar. Obrigado. Anotei todas as dicas aqui e acho que você que está conosco deve também prestar atenção nessa fala, e mais esta fala do Eduardo Gomes, superintendente do Detran na cidade de São Paulo. Agora, deixa eu aproveitar aqui para saber um pouquinho. Eu que sou mais antigo, né, eu me lembro da questão do cinto de segurança, né? Teve um período em que, infelizmente, muitos de nós brasileiros demoramos para entender essa necessidade. Hoje me parece bastante mais pacificado o tema, não há, eu acho, pessoas pelo menos conscientes que entram no veículo, seja no banco do passageiro, seja como motorista, seja no banco de trás, e que não façam a devida utilização do cinto de segurança. Mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar isso, porque, infelizmente, ainda tem gente que não adotou essa prática que é tão importante para a nossa segurança e para as pessoas também que estão nos veículos. Cinto de segurança, também nós devemos chamar a atenção, Eduardo? Sem dúvida, Tatá. Infelizmente, ainda nós nos deparamos com um alto índice de infrações relacionadas à falta do uso de segurança, né? Ao que parece aí, o velho comportamento ainda prevalece no nosso meio, né? As pessoas, infelizmente, não se atentaram que o uso de segurança não é simplesmente para ele não ser autuado, tomar a multa, mas sim para garantir a segurança de todos os passageiros. E eu reforço todos, que se trata não somente dos que estão nos bancos dianteiros, né, o motorista e quem está ao seu lado, mas também dos passageiros que estão utilizando o banco traseiro. É importante que todos aí estejam durante a viagem, deslocamento do veículo, munidos aí do cinto de segurança, né? Outro detalhe também que a gente se depara muito nas fiscalizações é o excesso de passageiro por veículo. O veículo ele foi condicionado, fabricado ali com uma quantidade mínima, né, e máxima de passageiros, e aí deve-se realmente obedecer isso para que todos estejam aí fazendo uso do cinto de segurança. E uma informação interessante, Tatá, sobre isso, é que o uso de cinto de segurança ele contribui em até 80% para diminuição dos riscos de lesão e eventual sinistro, acidente de trânsito, e aumenta aí até 50% a chance de vida de quem está ocupando os bancos dianteiros e 70% a chance de sobrevivência aí no quem está utilizando o cinto nos bancos
traseiros. Então, é justamente o equipamento de segurança, como o próprio nome diz, né? Fazer o uso do cinto de segurança vai garantir ali a preservação da vida e a segurança de quem está utilizando o veículo e de terceiros também. Muito bem, nós estamos conversando com o Eduardo Gomes. Muito obrigado a você que está conosco aqui na Barretão FM, você que nos acompanha. Esse é o momento de falar sobre segurança de trânsito, sobre prevenção na nossa programação aqui nos 70 anos da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Seja muito bem-vindo a Barretos e vamos aproveitar o evento com responsabilidade. Sempre é importante também lembrar aqui daquele lema que todos nós devemos adotar no nosso dia a dia: se beber, não dirija. Importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Agora, Eduardo, além das questões do cinto de segurança, há alguma outra dica importante que as pessoas costumam deixar de lado, não levar em consideração em se tratando de viagem, principalmente até no aspecto quando a gente está no nosso carro, com a nossa família ou com algum amigo? É importante tratar que todos estejam devidamente protegidos, né, seguros aí durante a viagem. E além dos adultos, né, nós costumamos viajar também com os nossos filhos, as crianças. Então é importantíssimo também que a criança ela faça uso do devido dispositivo, né? Crianças aí menores de 10 anos, ela só deve viajar no banco traseiro, nunca no banco dianteiro. Bebês de 0 a 1 ano, sempre usar o bebê conforto. Crianças de 1 a 4 anos, eles devem fazer uso obrigatório da cadeirinha. É importante fixar essa cadeirinha no banco traseiro também, de forma segura. Crianças de 4 a 7 anos, eles já poderão utilizar o assento de elevação, que é aquele dispositivo que a gente coloca sobre o banco, né, e é fixado a criança aí com o cinto de segurança. E a partir dos 7 anos, ele já pode utilizar o cinto convencional no banco traseiro do veículo. E normalmente também, Tatá, além da família toda aí, né, a criançada, pai, mãe, tio, avô, nós normalmente levamos nossos pets para viagem também, né? O cachorrinho, o gatinho. Então, a gente se atentar a isso também, que existem dispositivos próprios para fazer o transporte dos nossos pets. Então, sempre se atentar a isso também. A segurança de todos, inclusive do pet, é muito importante aí na nossa viagem. Até porque hoje eles são parte da nossa família, né, Eduardo? É Perfeito. difícil. Deixa para lá, não vou nem fazer um comentário aqui, mas, Eduardo, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui para saber um pouco dessas questões das ações educativas, né? Queria que você explicasse sobre a importância dessas ações educativas, por exemplo, que na Festa do Peão de Barretos, o Detran realiza ações educativas e várias outras também aqui, inclusive na nossa cidade e na nossa região. Qual a importância disso e quais as ações mais recentes que o Detran vem trabalhando nesse aspecto aqui de tentativa de um trabalho de educar o motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista, todos aqueles que estão no dia a dia do trânsito? Tata, a ação educativa, a conscientização da população em relação ao trânsito seguro tem sido um dos pilares do Detran frente à sociedade paulista. Para você ter ideia, já tivemos mais de 1.400 ações educativas e cerca de 500 mil de pessoas já foram impactadas em todo o nosso estado, né? Foi também criado aí pelo nosso governador, o Sistran, que é o Sistema Estadual de Trânsito, onde os órgãos envolvidos aí na segurança viária, a própria sociedade, faz parte desse sistema e de forma integrada nós traçamos ali estratégias e metas para que, de forma conjunta, a gente possa levar a segurança no trânsito, a conscientização da população. Mas o principal objetivo das ações de educação no trânsito é levar a conscientização de um trânsito mais seguro para a sociedade, né? O respeito aí às leis de trânsito, a promoção de uma mudança positiva do comportamento da sociedade como um todo, os condutores, motoristas. O trânsito é um ambiente extremamente coletivo, Tatá. Todos nós aí temos a responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu sou motorista, descendo do veículo me torno um pedestre, né? E assim a gente tem um ciclo muito evolutivo aí, né, em relação ao trânsito. Então é importante que todos nós realmente tenham essa visão, essa consciência, cada um faça a sua parte. O principal objetivo das ações aí é justamente garantir um ambiente de trânsito seguro e preservar a vida, né? Toda essa mobilização aí serve para que a gente realmente evite os acidentes no trânsito e vidas sejam salvas. Qualquer vida é importante para nós. O conceito de visão zero é muito aplicado aí nas ações de educação do Detran. Toda a vida importa e nós estamos trabalhando de forma muito forte para que, de forma integrada, a gente possa realmente levar
criar um ambiente de trânsito mais seguro para toda a sociedade. Nós estamos na Barretão FM, nessa série de entrevistas especiais com especialistas, com profissionais do Detran São Paulo, exatamente falando sobre trânsito seguro, para que nós possamos ter uma festa com tranquilidade, sem problemas, em que a gente possa aproveitar as suas atrações, e você que está vindo para Barretos, também voltar para sua casa depois do evento com toda a segurança. Eduardo, eu queria aproveitar e falar um pouquinho aqui. A região de Barretos tem alguma peculiaridade, alguma situação assim de multas, de infrações de trânsito mais comuns que são registradas aqui na nossa região? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. A região aí, ela demonstra, infelizmente, um aumento em relação à aplicação de infrações. Nós tivemos um aumento de 60% de infrações aplicadas na região. Nós fizemos aqui um ranqueamento das principais infrações, e aí só para vocês terem ideia desse comparativo, né? No primeiro semestre de 2024, foram um pouco mais de 8.100 infrações. Nesse primeiro semestre de 2025, esse número de 8.100 saltou para mais de 13.000 infrações. E aí a gente tem um ranking, né? No primeiro semestre de 2024, conduzir o veículo sem o licenciamento foi a que liderou. Nós tivemos aí a segunda infração, que é conduzir o veículo sem habilitação, sem CNH, e a terceira infração aplicada no primeiro semestre foi a recusa ao teste de etilômetro, do bafômetro, né? Já nesse primeiro semestre, se manteve em primeiro lugar o fato do veículo não estar licenciado, e aí o que eu comentei anteriormente, né? Nós tivemos aí mais de 880 infrações onde o motorista foi flagrado sem utilizar o cinto de segurança, né? Uma responsabilidade completa. Em terceiro lugar, nós tivemos aí também o condutor que foi flagrado sem possuir a CNH. Então, esse número é bem preocupante, né, em relação a essas infrações, e o Detran vem trabalhando aí justamente para conscientizar a população de que cada um deve fazer sua parte para a gente realmente manter o ambiente seguro no trânsito, aí não só da região, mas de todo o estado de São Paulo. Bom, fica aqui o alerta do Eduardo para o que está acontecendo aqui na nossa região também. Bom, Eduardo, a gente começa um pouquinho agora atrás, eu falei sobre que álcool e direção não combinam, né? Acredito que todos já sabem ou deveriam saber, se não sabem, vão ficar sabendo agora, mas eu gostaria que você reforçasse a importância também desse tipo de fiscalização. Nós temos várias ações aqui na nossa cidade, na nossa região, e durante a festa do peão também, em relação à questão de que álcool e direção não combinam. Além da educação para o trânsito, a fiscalização também é um pilar que o Detran vem trabalhando de forma efetiva em todo o estado de São Paulo. Nós tivemos aí um aumento de mais de 70% nas operações realizadas no estado e um aumento de 68% do número de condutores fiscalizados também. Isso demonstra o compromisso do Detran em relação a esse tema tão importante, né, um pilar tão importante que é da fiscalização. E se tratando desse tema específico da alcoolemia, o Detran trabalha de forma conjunta com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica e Científica, o que nós chamamos de Operação Direção Segura Integrada. Esses 4 órgãos, somados também aos municípios, têm atuado de forma integrada nos municípios. Aí em Barretos é um exemplo, né? Sempre nós programamos aí operações em locais onde há uma aglomeração de pessoas. Então, como a proporção que a festa em Barretos tem gera de movimentação, de consumo de álcool, as operações são direcionadas para locais similares a esse. Além disso, nós temos por base também dados do Infociga, onde demonstra locais onde há um maior número de acidentes de trânsito também, essas operações são direcionadas para esses locais. E o grande objetivo da operação é garantir a segurança viária, contribuir para que motoristas embriagados não circulem com seus veículos, né, causando aí um risco para ele e para terceiros também. Então, o principal objetivo é justamente isso, garantir um ambiente de trânsito seguro e desmobilizar esses motoristas que, infelizmente, ainda são responsáveis em consumir o álcool e se somar à direção do veículo. Bom, é um ato de irresponsabilidade, né? Além de tudo, além de todos os aspectos que envolvem essa questão, inclusive no âmbito criminal. Agora, Eduardo, aproveitando aqui, nós estamos num período de festa, é um momento importante para Barretos, para a nossa região, para o turismo do estado de São Paulo também. Eu queria que você pudesse aqui também elencar algumas outras dicas
para quem está vindo curtir a Festa do Peão de Barretos e que podem ser úteis, né, no nosso dia a dia, no trânsito, em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer local que a gente esteja, né, mas também aqui na Festa do Peão. Por favor, Eduardo. Perfeito, Tata. Documentação do veículo em dia, CNH do condutor em dia, tolerância zero para a combinação do álcool e direção, né? Não fazer o uso do celular, que é um outro item importante também. A gente se depara aí com muita gente ainda desafiando o perigo, né? De posse aí do veículo, dirigindo, fazendo vídeos, publicando esses vídeos, é algo que também a gente abomina e orienta a não fazer. Respeitar os limites de velocidade, o excesso de velocidade também tem aí ceifado muita gente em vários acidentes de trânsito. O motorista também, ao se deslocar, ele tem que ter aí um planejamento de viagem, né, de descanso, um planejamento aí relacionado ao abastecimento do seu veículo. Então, são dicas que nós reforçamos, que o motorista ele deve se atentar no dia a dia para que ele tenha uma viagem tranquila, segura, não coloque a sua vida em risco e a vida dos outros em risco também. Eduardo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, o Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo, na nossa capital, do nosso estado, na cidade de São Paulo. Obrigado pelas suas orientações, para que a gente possa circular aqui em dia, em ordem, de forma segura para todos nós. Muito obrigado, o espaço aberto, seu recado final, para quem está vindo para Barretos, para quem está em Barretos, para quem vai voltar para casa também, nesta festa tão importante para nós, para nosso estado, para a cultura do estado de São Paulo também, que é a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Tata, em nome do Detran, quero agradecer a você, a Rádio Barretão, pela oportunidade, esse canal onde nós temos aí a oportunidade de divulgar esses assuntos aí que é extremamente importante para a sociedade, né, que todos possam aproveitar essa festa. Parabéns pelos 70 anos aí da Festa de Barretos. Todos possam realmente ter a consciência e aproveitar de maneira tranquila a festa, todos de forma responsável, para que a gente possa ir e vir aí com segurança. Muito obrigado. Eduardo, eu que agradeço, Eduardo, nós que agradecemos. Muito obrigado a você também, que esteve na nossa audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Hoje tivemos a alegria de conversar com o Eduardo Gomes, superintendente do Detran na cidade de São Paulo. Fique ligado, a nossa programação continua.